Bom dia, meus amados! Hoje nós estamos no terceiro dia da leitura desse quinto livro, dessa quinta porção, dessa coletânea de canções que é Salmos. Hoje nós vamos ler o, o Salmo 114, o Salmo 115, o Salmo 116, o Salmo 117 e o 118. Espero que você tenha lido todos esses salmos. São salmos curtos e espero que você esteja sendo abençoado por essa leitura. Hoje eu quero destacar algumas questões aqui, nesses salmos todos, tentar pensar algumas coisas que podem tornar relevante e empolgante a nossa leitura. O Salmo 114, ele começa de uma forma poética cantar o processo de conquista de Israel, na verdade, da libertação, do êxodo de Israel, quando ele sai do Egito. Eles tinham como sua principal forma de ensino a tradição oral, que era justamente ensinar os filhos, as crianças, aquilo que eles tinham aprendido, transmitir o ensinamento de Deus. E não existe forma melhor de ensinar uma criança ou de ensinar uma nação através de canções. Eu, desde pequeno, tenho aprendido a palavra de Deus através de canções. Minha família, minhas irmãs, minha mãe, todas elas cantavam a palavra e isso fixou a palavra no meu coração. E é justamente isso que o salmista faz aqui no Salmo 114. Eu quero ler para você na versão parafraseada a mensagem. É bem curtinho, você vai ver como eles aqui ensinam e falam e glorificam o Senhor por aquilo que ele fez nesse processo do êxodo. A partir do primeiro verso do 114 diz: Depois que Israel deixou o Egito, o clã de Jacó deixou aqueles bárbaros para trás. Judá se tornou terra santa para ele. Israel, lugar de santo governo. O mar deu uma olhada e fugiu para o outro lado. O rio Jordão deu meia volta e fugiu. As montanhas saltitavam como cordeiros. As colinas brincavam como cordeiros na primavera. O que há de errado com você, ó mar, para que fugisse? E com você, Jordão, para que desse meia volta? E as montanhas, por que saltaram como carneiros? E você, colinas, por que brincaram como cordeiros na primavera? Trema, ó terra, você está na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha numa lagoa de água fria, fez do rochedo uma fonte de água. É lindo porque aqui ele conta esse processo de uma maneira rápida, curta, mas na verdade usando figura de linguagem a respeito do que Deus fez no mar, ao abrir o mar, no Jordão, a interromper a correnteza para que o povo de Israel passasse, na hora que ele fendeu a montanha, a hora que fez sair água da rocha, e tudo isso está contido em uma canção. O Salmo 115 é um salmo que fala faz uma comparação entre as outras nações que não adoravam ao Senhor, na verdade tinham outros deuses, e eles começam a falar não a nós, ele começa, não a nós, não a nós, Senhor. Ele está dizendo, não é por conta da gente, mas é por causa da sua própria glória, manifesta o seu poder. E eles começam a falar sobre as outras nações. Ele diz, no céu, a partir do verso 3, diz, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Verso 5. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Ele diz, tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Então o 115 está falando sobre a grandeza do Senhor. Lá no finalzinho do 115, a partir do verso 16, ele vai dizer, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Ele está dizendo o seguinte, que eles entendiam a responsabilidade que eles tinham recebido do Senhor a respeito do viver na terra. E de que a morte seria uma fase onde interromperia o momento, o processo que eles estavam vivendo. Eles precisavam ser fiéis enquanto eles estavam vivos. Eles precisavam viver aquele tempo para bendizer ao Senhor. Eu vou deixar parte do 116 para o final, mas eu quero, antes de deixar essa parte, eu quero pegar aqui o verso 7 do 116, que ele diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Eu quero também ler com você, na versão parafraseada, a mensagem, essa porção. Ele diz, eu disse a mim mesmo, sossegue e descanse,
O Eterno acenou com bênçãos para você, alma. Você foi resgatada da morte. Olhos, vocês foram resgatados das lágrimas. E vocês, pés, foram guardados de tropeçar. Então ele está dizendo que essa palavra eu vejo nesses dias como eu preciso dizer isso à minha alma, como nós vivamos ansiosos, preocupados, sendo governados pelas ansiedades da nossa alma. Talvez seja a hora de nós começarmos a fazer como o salmista, dizer à nossa alma: ei, sossegue, descanse, pois o Eterno tem acenado com bênçãos para você. Tem uma canção muito antiga do Inário Cristão, que eu sempre, quando estou passando por dias difíceis, eu faço o meu coração lembrar. E o trecho que eu mais gosto é aquele que diz: conta quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, conta todas, contas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Na verdade, o que o salmista está fazendo é o que nós devemos fazer, lembrar a nossa alma o quanto Deus cuida de nós. O 117 é muito curtinho, nós vamos ter só dois versos aqui, 2 parágrafos praticamente, 2 versículos, se é assim que podemos dizer, de uma canção, não é assim que chamaríamos, mas vamos fazer assim para que você possa entender. Ele diz: louve ao Eterno, todos aplaudam ao Eterno, todos os povos, seu amor tomou conta da nossa vida. Os caminhos fiéis do Eterno duram para sempre, aleluia. E o 118 é o último salmo que nós vamos ler hoje. Eu prometi que eu volto para ler uma porção do 116. Eu quero fazer aqui um destaque no 118, ali no 6, que eu creio que é o âmago desse salmo. Ele diz: o Senhor está comigo, não temerei, não temerei. Ele diz: que me poderá fazer o homem? No verso 8 vai dizer: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. No verso 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Ele está dizendo: não importa a categoria, não importa a patente do homem, o que poderá me fazer ele diante daquilo que Deus pode fazer para mim. Nós vivemos em dias onde, quando nós dizemos que o Senhor cuida de nós, a primeira coisa que nós ouvimos é: mas você tem que fazer sua parte. Em tempos de pandemia, quando você diz assim, você tem que confiar no Senhor, mas você tem que fazer a sua parte. Como se a nossa parte anulasse a nossa confiança no Senhor. Eu digo: ei, faça a sua parte. Mas a sua parte é só para demonstrar a sua responsabilidade. A sua vida de fato está nas mãos do Senhor. E se existe nesses dias de dificuldade alguém que você deve recorrer, é ao Senhor. Dias de informação e desinformação, dias de medo, de pânico, dias onde os cristãos não estão representando ao mundo e nem aos seus uma fé verdadeira e pura naquele que tem o controle de todas as coisas. O Senhor está no controle. Não tema o que o homem poderá te fazer. Não importa o estado da nossa nação, o estado do que nós estamos vivendo, a nossa vida ainda está nas mãos do Senhor. Eu quero justamente terminar com o 116 porque é essa confiança que eu quero que nós guardemos no nosso coração. Volte lá no 116, no verso 12, que diz: que direi ao Senhor por todos os benefícios, os seus benefícios para comigo? Ele diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E ele vai dizer aqui o verso 15 do 116, grave esse texto: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste a minha cadeia. Eu quero dizer para você algo, eu até gravei mais partes aqui do 118 para ler para você, porque falava sobre Jesus, mas eu quero enfatizar o que ele está dizendo aqui no 116. Nós estamos vivendo dias onde a morte parece ser um castigo, não é verdade? A gente vê um cristão morrer e aí a gente fala assim: onde Deus estava? Até os cristãos estão morrendo. Deixa eu dizer uma coisa: em nenhum lugar você vai encontrar que a morte é algo ruim para o cristão. Pelo contrário, Deus vê como preciosa a morte dos seus santos, porque a morte dos santos é promoção. A morte dos santos é o caminho para o qual Deus escolheu levá-los para perto dele, diferente da morte do ímpio, para a qual está reservado o juízo eterno. Não há prazer do Senhor na morte do ímpio, porque o ímpio está condenado pela eternidade. Mas para os santos, aqueles que foram salvos, que viveram uma vida para além daqui, uma vida que ecoa para a eternidade, a morte é um momento precioso deles se encontrar com Deus. Talvez nesses dias nós tenhamos que realmente voltar e refletir a respeito de como temos visto a morte, o nosso desespero com essa enfermidade, com essa pandemia, ao ponto de pensarmos que o maior livramento é não morrer.
Sim, se Deus tem um propósito para a sua vida, Ele quer que você viva, celebre e viva a sua vida de forma preciosa e de forma relevante. Faça valer a pena cada dia e cada minuto que Ele te deu para viver. Mas não tenha medo, porque a morte do cristão não é o fim, é somente a transição para um estado de eternidade, um estado glorioso, onde o corruptível ele é revestido de incorruptibilidade. Então, se você está temendo a morte, você está vivendo com medo da morte, lógico, todos nós temos esse receio por não conhecermos, mas aprenda a olhar com os olhos do Senhor. E o Senhor escolheu para nós uma vida que vai além daqui. Se nós pudéssemos comparar um dia com 1 milhão de anos, ainda assim a proporção seria muito pequena perto do comparado da nossa vida com a eternidade. Viveremos aqui por 80 anos, por muitos anos, seremos felizes aqui, mas isso não se comparará se pudéssemos comparar em tempo aquilo que passaremos em eternidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque lá no 22, aí volto para o 118 para encerrar. Porque a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Oh, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos. O Senhor concede-nos prosperidade. Bendito é o que vem em nome do Senhor. A vós, outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que a gente pode viver uma vida tranquila? Porque a pedra que eles rejeitaram, para nós é pedra principal. Jesus é a pedra que nos sustenta. Jesus é a pedra que nos mantém firmes. Então eu quero te convidar a ficar firme nesse dia. Recobre a sua alegria, recobre a tua força. Nós estamos vivendo dias de luta, dias de luto, dias de separação e saudade. Talvez algum de vocês que estejam ouvindo esse áudio essa manhã estejam ainda tristes e se recuperando por conta da perda de alguém que você amava. Mas eu quero dizer para você que você não precisa viver abalado para o resto da sua vida. Você está firmado sobre uma rocha que pode trazer sustento para a tua vida. Que você nunca se esqueça disso e você se comporte como alguém que nasceu de novo e tem o Espírito de Deus dentro de você e comece a regozijar nas tribulações, nas dificuldades, sabendo que Deus está no controle e Ele nunca te abandona. Lá atrás você leu o Salmo 23, você aprendeu que o Senhor é teu pastor e esse pastor não te falta. Então, seja qual for a situação que você esteja vivendo hoje, fique firmado nele, porque Ele é o pastor que está com você, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.